A expectativa de vendas no comércio aumenta com a chegada do Dia das Crianças. E o diretor da CIT dá dicas para o consumidor comprar sem extrapolar a economia familiar. Veja. Mesmo com a crise econômica, as datas comemorativas são sempre esperança para os lojistas e no Dia das Crianças não é diferente. Conversaremos agora com Dan, que é presidente da Sincovat. Olá, Dan, qual a expectativa nas vendas e quais as dicas para que o consumidor compre um bom presente sem extrapolar a economia familiar? Bom, o nosso lojista está esperançoso com esse Dia das Crianças. A gente está trabalhando aí com uma expectativa de aumento de 6% em relação ao ano passado. O que, se acontecer, vai ser muito interessante. As dicas são o que o consumidor pesquise. Vá em diversas lojas, de preferência não leve os filhos, porque senão o presente vai ser um pouquinho mais caro. Mas, de qualquer forma, o lojista está preparado, né? As lojas estão bonitas, estão aguardando esse cliente que a gente sabe que não deixa de comparecer nessa data. Quais as estratégias adotadas para atrair mais os consumidores? E os lojistas, eles estão fazendo alguma promoção? Ainda dá tempo? Sem dúvida, né? Cada loja tem a sua maneira de trabalhar, existem promoções, existem produtos, né, especiais. Vale a pena, sim, o consumidor dar uma voltinha aqui na nossa cidade, aqui na nossa região, que ele com certeza vai achar o presente que cabe no seu bolso e que vai deixar o seu filho, o seu neto, o seu sobrinho bastante contente. Muito obrigado, Dan. Lembrando, então, ao consumidor que fazer a pesquisa é sempre a melhor forma de poder economizar. Gisele Ferri, repórter setorial. Cada vez mais as crianças estão sendo bombardeadas por mensagens que estimulam o consumo. Televisão, internet, panfletos, embalagens coloridas e vitrines fascinantes. Esses são alguns dos veículos usados para assediar os pequeninos que mal sabem o que querem. A indústria do marketing descobriu que o mercado infantil fatura muito, tanto na venda de alimentos como na de brinquedos. Além disso, as crianças também influenciam nas compras de seus pais, tais como carro, casa, entre outros. Segundo pesquisas, bastam 30 segundos para uma marca influenciar uma criança. Inclusive, até os 5 anos de idade, a criança não tem discernimento para saber o que é uma propaganda e o que é real. Especialistas aconselham que, dentro de casa, é importante não ter aparelhos de TV ou computador no quarto das crianças e limitar as horas na frente das telinhas. Para estimular um consumo consciente, deixar claro que possuir determinado produto implica em avaliar o quanto aquilo é necessário naquele momento. Ensinando os filhos para que comprar qualquer coisa, ele terá que abrir mão de outras, a criança aprende a ter senso crítico e priorizar. Além disso, antes de os pais saírem para as lojas, devem fazer acordos com a criança sobre o que podem ou não comprar. É fundamental também dialogar com as crianças sobre o real sentido das celebrações. Um alerta às mulheres que frequentam o salão de beleza. Pintar as unhas e arrumar os cabelos podem causar a transmissão de doenças como micoses, dermatites e hepatite. E um dos lugares mais frequentados pelas mulheres para mudar o visual ou se embelezar pode trazer sérios riscos à saúde. O salão de belezas escondem doenças que podem ser facilmente contraídas na hora de pintar uma unha ou ao mesmo arrumar o cabelo. Os materiais utilizados para fazer as unhas, tanto das mãos quanto dos pés, são os maiores vilões na transmissão de doenças como micose, dermatites e até hepatite. O indicado para quem faz as unhas em salões é levar o seu próprio material. Outro alerta é para a dermatite seborreica, uma inflamação crônica que pode ser contraída por meio de escovas e pentes. A doença ataca o couro cabeludo sob forma de lesões avermelhadas que descamam e coçam, e para tratá-la existem medicamentos específicos que são capazes de controlar os sintomas. No entanto, ao se notar os sintomas, é importante consultar um dermatologista para indicar o antibiótico e, assim, diminuir as chances de contaminação a outras pessoas. Gisele Ferri, repórter setorial. Vamos à entrevista do dia com José Carlos Cataldi. A pauta de hoje é a ligação dos jovens com as redes sociais. Vida real versus vida virtual. Parece uma questão remetida a to be or not to be, uma situação shakespeariana. Hoje nós vamos falar sobre esse assunto que está mobilizando tanta gente. Jogos, programas, internet
fazendo com que as pessoas interajam e se sintam dentro de um ambiente virtual. Vamos ver até que ponto isso prejudica a vida, né? Estamos recebendo aqui a psicóloga Raquel Vilauta, uma satisfação tê-la conosco, muito prazer. E essa coisa de jogos tão interativos, né, como esse Pokémon Go, que fez as crianças andarem desesperadas, e muito marmanjo também, né? Caçando lá os monstrinhos nos parques. É verdade, Cataldi, é uma satisfação, um prazer estar aqui, contribuindo um pouco para a discussão, né, sobre a vida virtual e vida real, como você está falando. Mas eu acho que, assim, quando se trata da psicologia, do ser humano, não dá para a gente falar de forma generalizada. De repente, a gente pode levantar hipóteses, refletir, proporcionar algum esclarecimento, principalmente para os pais de crianças pequenas e adolescentes, mas a gente nunca pode generalizar uma questão tão polêmica e tão comum nos lares brasileiros. E pensando também, né, que saiu uma pesquisa agora em 2014, que mais da metade dos lares brasileiros já tem internet em casa. Então, de uma forma ou de outra, as pessoas acabam tendo acesso a esses jogos virtuais, não só as crianças, mas os próprios pais, às vezes, acabam sendo companhia das crianças, dos filhos, adolescentes, marmanjos, como você falou, né? Pessoas que a gente nunca imaginou que pudessem entrar nessa realidade virtual, acabam aderindo, já que é algo tão acessível hoje para a população brasileira. Eu acho que nunca foi tão verdadeiro dizer que essa situação coloca a turma dos 8 aos 80 participando, né? Porque Não, os avós também estão lá. Sim, eu acho interessante a gente pensar na internet como uma opção de entretenimento para uma comunidade, um grupo, né, da sociedade que de repente antes ficava um pouco à mercê desse entretenimento. Então, a gente tem hoje uma grande quantidade de idosos, a gente tem hoje uma grande quantidade de pessoas que até então nunca antes tinham acesso a nenhum tipo de lazer. E hoje, com a internet, o Facebook principalmente, que é realmente a rede social mais acessada no mundo, em 2015 eles contavam com mais de 3 bilhões de usuários, e a gente está aí na casa de 6 a 7 bilhões de pessoas no mundo, ou seja, mais da metade, né, do mundo tem acesso a esse tipo de rede. E aí a gente pode pensar no Facebook, em outras redes sociais, nos jogos, como uma opção de lazer, de entretenimento para grupos de pessoas que até então acabavam ficando um pouco marginalizadas. Então, como eu estava dizendo dos idosos, nós temos grupos de idosos que acabam se encontrando, se conectando, podendo falar sobre assuntos que talvez antes eles não falavam. Amor, inclusive, né? Amor. Encontrar amor na internet é uma possibilidade, por que não? Apesar de ser uma forma um tanto quanto delicada de se chegar a alguma pessoa com esse intuito, né, de um relacionamento, por ser não virtual, mas superficial, a gente precisa olhar com um pouco de cuidado esse tipo de aproximação, mas realmente as pessoas acabam usando as redes, tem uma chamada Tinder, que as pessoas acabam fazendo uso para encontrar um tipo de perfil que de repente as interesse. Tem casamentos felizes, inclusive na internet. Agora tem também situações de golpe e situações de perigo. Aí é que eu quero saber da psicóloga, né? Como é que a gente deve fazer, inclusive no sentido de orientar adolescentes, incautos às vezes, né? Alguns que foram até parar lá nos fronts, lá nas guerras, né? Que foram estimulados a fazer parte das Farc, fazer parte dessa situação aí do Exército Islâmico, né? Então, quando a gente fala de internet e vida virtual e vida real, na verdade essa ideia foi uma convenção social que nós adotamos como sociedade para poder pensar um pouco sobre esse fenômeno. Mas nunca a vida virtual está dissociada da vida real.
A vida virtual, como a gente diz, na verdade é uma extensão da vida real. Então, o que a psicologia vai pensar sobre isso? Essas pessoas que acabam adotando alguns grupos, se inserindo em alguns grupos, às vezes mais radicais, e que acabam por si gerando atos mais agressivos e violentos na sociedade real, na verdade, essas pessoas já apresentam algumas características na vida real e daí a vida virtual que elas adotam acaba sendo mais uma expressão de um perfil, de um tipo de personalidade já existente no mundo real, se é que eu posso dizer assim. Então, são pessoas que naturalmente têm uma personalidade mais fragilizada, têm uma questão de isolamento envolvido. De repente, são pessoas que têm uma autoestima muito prejudicada e que talvez vivam mesmo em ambientes precários, não só em termos estruturais, financeiros, mas precários no sentido afetivo mesmo. E acabam buscando nessa vida virtual uma ferramenta para desenvolverem algum tipo de vínculo. Seja superficial, porque a internet é mesmo uma ferramenta superficial, seja um vínculo que possa gerar outros tipos de relações, como aderência em grupos mais radicais. Talvez também uma ferramenta de fuga da realidade? Eu acho muito complicado a gente pensar em fuga da realidade. Quando a gente fala em fuga da realidade, a gente está patologizando uma ferramenta que veio para ajudar. Vamos aprofundar isso um pouco mais, mas vou pedir para a gente aguardar. Na sequência da entrevista, a psicóloga Raquel Vilauta vai falar sobre isso, né? Se é ou não é uma ferramenta de fuga também à internet. Já já, aqui no Repórter Setorial. Vamos a mais um intervalo e no próximo bloco você fica sabendo. Horário de verão pode gerar economia de mais de 160 milhões de reais. Voltamos já.